Fala galera, aqui é o Gabriel Cantarino e eu sou um dos líderes do One São Paulo. E uma pergunta que sempre fazem pra gente é como ouvir a voz de Deus. E para essa pergunta não existe resposta, porque ouvir a Deus não é um método. Nós acreditamos que ouvir a Deus é natural para os filhos. Então, se você é um filho de Deus, se você está seguindo Jesus, naturalmente você vai ouvir a voz de Deus. Jesus diz isso lá em João 10. As minhas ovelhas, elas ouvem minha voz e me reconhecem. Então, a ovelha, ela sendo uma criança, ela sendo uma ovelha adulta, ela vai ouvir a Deus de qualquer forma, independente da maturidade dela. Mas a pergunta certa não seria como ouvir a voz de Deus, mas como discernir a voz de Deus. E aí sim eu concordo que essa é a parte mais difícil. Discernir a voz de Deus, ela requer um crescimento em maturidade para nós sabermos exatamente o que Deus está falando. E como discernir a voz de Deus? Nós acreditamos que a voz de Deus ela precisa ser discernida no corpo. Então, quais são as pessoas que andam com você? Quais são os seus pastores, os seus pais espirituais, os seus líderes espirituais, as pessoas da qual você tem como referência espiritual, para que elas consigam ajudar e olhar para a sua vida, olhar para o seu caráter e dizer se você está discernindo a voz de Deus da maneira correta. Um outro padrão para nós discernirmos da forma correta a voz de Deus é a Bíblia. Quais foram as formas que Deus se manifestou ao povo, falou com os homens de Deus, falou com pessoas comuns, grandes homens de Deus na Bíblia? Isso vai nos ajudar a reconhecer como Deus fala conosco. E a maneira mais simples e mais prática disso é a própria vivência com Deus, onde nós vamos vivenciando Deus, nós vamos colocando a nossa fé na voz de Deus e nos arriscando, e nós vamos descobrindo quando é Deus e quando não é Deus falando conosco. Uma das grandes dúvidas das pessoas para ouvir a voz de Deus é: será que é da minha mente? Será que não é da minha mente? Mas a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, então nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus na nossa mente. Mas ok, Gabriel, e aí? O que eu faço quando eu ouço a voz de Deus? A resposta para isso é a mais simples possível, é obedecer. Se você sempre for radical e obedecer a voz de Deus, você vai crescer de uma forma mais rápida, o seu amadurecimento vai ser mais rápido. Muitas pessoas, elas têm promessas de Deus ou palavras proféticas na vida delas, e eu creio que você tem também, mas quantas dessas pessoas ficam esperando da ação de Deus para que essas palavras proféticas, essas promessas aconteçam na sua vida? Quantas pessoas não passam 10, 20, 30 anos e falam assim: eu tenho uma promessa de Deus na minha vida e eu estou esperando essa promessa se cumprir, e elas não obedecem a palavra profética, elas não obedecem a voz de Deus, e ela fica esperando com que isso aconteça. Sendo que nós temos que muitas vezes tomar a posição e a atitude de fazer a voz de Deus acontecer na nossa vida. Então, Deus me mandou ir para a África, porque essa é a minha vocação, isso aí é o que eu vou fazer na minha vida. Por que eu já não começo a pregar o evangelho agora nas ruas, por aí, e para que eu me prepare na voz de Deus e eu amadureça isso e eu discina como que Deus está falando? O que vai ditar o meu crescimento espiritual em Deus é a forma rápida da qual eu obedeço a Deus. Então, eu preciso obedecer a Deus no padrão e no nível daquilo que Ele está falando comigo. Grandes revelações vão exigir de nós grandes obediências, grandes renúncias, ok? E aí, Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E luz é um símbolo de entendimento na Bíblia. Nós precisamos ter isso em mente para que nós entendamos que o discernimento da voz de Deus muitas vezes vem conforme nós andamos na voz de Deus. Então, eu não estou entendendo o que Deus está falando comigo. Cara, comece a obedecer e você vai começar a entender melhor e você vai ter mais revelação sobre aquilo que Deus está falando, ok? É isso aí, galera. Esse é o nosso vídeo devocional. Nós estaremos sempre postando. Curte aí, compartilha, anuncia aí nas redes sociais e se inscreva no canal, beleza? Valeu!